Bom dia, meninas, graça e paz. Glória a Deus que o Senhor mais uma vez nos proporciona essa oportunidade de estarmos aqui, juntas, reunidas, através desse canal maravilhoso que é a internet, se nós soubermos usar. Amém? E glória a Deus que para nós tem sido muito produtivo, não é verdade? Porque impossibilitadas de estarem na igreja, nós estamos nos encontrando por aqui, em nome de Jesus, não é? Há alguns anos atrás, nós ficaríamos isoladas, não é? Do convívio, dos acontecimentos da igreja. Mas aprove o Senhor que, através da sabedoria humana, não é? Ele trouxe essa invenção que é a internet e isso tem nos favorecido. Desde o tempo da pandemia, nós temos utilizado muito, não é, a internet como meio de comunicar a palavra do Senhor. Amém, queridas? Meninas, então, esse mês nós sabemos que é o mês que se trabalha a família, mas para nós metodistas, também é um mês em que nós falamos sobre John Wesley, não é? A família de John Wesley, mas com ênfase nele, certo? Por quê? Porque ele foi um grande homem de Deus, sem dúvida alguma, e ele teve uma experiência que foi marcante, e essa experiência é relembrada todos os anos na Igreja Metodista, que é o dia 24 de maio, né? A experiência do coração aquecido, certo? Mas não vamos entrar nesse mérito ainda hoje, ok? Nós vamos falar do legado de John Wesley no movimento metodista, certo? Meninas, eu imagino que todas ou quase todas já conhecem, não é, a história do metodismo. Eu imagino isso. Se não todas, quase todas conhecem a história do metodismo. Então, mas nós vamos dar assim algumas pinceladas, não é verdade? Porque só para a gente relembrar, certo? E para quem não conhece, já começa aí a caminhar para o conhecimento, né? Do que é o metodismo. Então, vamos lá. Então, nós sabemos que John Wesley e Carlos Wesley, eram dois irmãos que lideravam um grupo de estudantes da Universidade de Oxford, ok? Então, eles passaram a se reunir, esse grupo de estudantes, juntamente com os dois irmãos, Wesley e Carlos Wesley, eles passaram a se reunirem para quê? Para ler a Bíblia, para conhecer melhor a Bíblia, para a prática da oração, do jejum, da visitação aos presos, aos enfermos, não é? Então, esse grupo, ele foi se solidificando, ok? E esse grupo, o que marcou a identidade desse grupo foi o método. Vera, o que é isso? Então, eles tinham dias fixos para essa prática que eu acabei de falar, ou seja, a prática do estudo da Bíblia, que é o estudo da palavra de Deus, a prática da oração, a prática do jejum, a prática da visitação. Então, eles tinham dia e horário certo para se reunirem em busca disso que eu acabei de falar. Então, por conta dessa organização, eles foram chamados de metodistas, que significa o quê? Quer dizer, oh meu Deus, aqueles que têm método. Então, metodismo quer dizer aqueles que têm método. Beleza? Até aqui, entendeu então
porque a origem do nome metodista, porque eles eram metódicos, eles tinham dias certos para buscar o aprendizado da palavra, né, através do estudo, da leitura e mais a prática da oração, do jejum, da visitação. Dias certos. Meninas, eu já quero abrir um parêntese aqui. Sabe, nós precisamos estar voltados para essa prática. Muitas vezes a gente negligencia isso, não é? Não ter um dia certo para jejuar, às vezes numa semana nem jejua. A gente precisa mudar essa prática, porque o nosso exemplo maior, né, dentro da nossa denominação, claro que eu não estou falando aqui de Jesus nem do Espírito Santo, mas de um homem carne e osso como nós, que era envolvido, comprometido com essas práticas, certo? Então, se você buscou e está dentro desta denominação, então você precisa entender que você tem que agir daquele que foi o nosso exemplo, certo? Então vamos lá. John Wesley era um grande homem de Deus que teve papel fundamental na história da igreja cristã. Veja bem, da igreja cristã, não só do metodista. Wesley nasceu em 1703, faleceu em 1791. Sua vida e sua influência foram marcantes, especialmente na Inglaterra e nas igrejas wesleyanas. Então, meninas, eu quero... Ainda não me encontrei aqui numa posição, estou fazendo correr, vamos. Então, a Inglaterra passou por um período, por um cenário de crise social muito grande, sabe? Com operários e mineiros trabalhando 16 horas por dia por um salário de fome, um salário que não dava para nada, e famílias vivendo na miséria, na verdadeira miséria. Crianças em idade escolar tendo que trabalhar para ajudar a família, muitos morrendo de doenças como tuberculose, gripe, chagas, fome, frio e etc. Então, nesse contexto de miséria, de caos, surge o metodismo na Inglaterra no começo do século XVIII. John Wesley iniciou o metodismo com o intuito de fortalecer, renovar o espírito cristão que comungavam, junto à religião oficial, qual era a religião oficial naquela época? Anglicana, beleza? Então, John Wesley dedicou todos os dias da sua vida aos estudos da Bíblia, relacionando a sua própria experiência. Veja bem, ele não tinha o estudo da Bíblia isolado daquilo que ele vivia. Não, ele trazia para a própria experiência dele. Então eu imagino assim, ele pregando a palavra do Senhor, certo? Mas mediante aquilo que ele mesmo vivia no Senhor. Sabe, meninas, isso é o que nós precisamos viver hoje. Hoje, nós precisamos pregar a palavra do Senhor, mas trazendo esta palavra para a nossa própria vida. Ou seja, eu preciso viver aquilo que eu prego. Porque é muito fácil, não é? Pregar a palavra, mas viver de outra forma, distante dessa palavra. Não pode haver, sabe, essa distância entre a pregação e a prática. Então, Wesley, ele tinha esta preocupação
pregar e viver aquilo que ele pregava. Em nome de Jesus, eu e você também precisamos viver desta forma. Amém? Então vamos lá. Então, John Wesley dedicou todos os dias de sua vida neste propósito, certo? Wesley era inteiramente comprometido com os fundamentos da fé cristã. Olha que coisa linda! Ou seja, eu aprendo e vivo isso, interiorizo isso, para que eu possa ser um testemunho daquilo que eu tenho aprendido, sabe? É importante a gente ter um coração ensinável. Agora, além de ter um coração ensinável, se eu aprendo, eu preciso repassar, eu preciso testemunhar aquilo que para mim foi importante aprender, né? Eu preciso me preocupar em passar para o outro as experiências que eu adquiri quando conheci melhor essa palavra, quando tomei conhecimento desta palavra. Vamos lá. Então, sendo ele uma pessoa voltada para a palavra, para viver aquilo que a palavra ensinava, ele tinha o amor e a misericórdia dentro do seu coração, porque ele acreditava que a misericórdia e o amor eram inseparáveis, sabe? Do viver santo. Se eu busco uma vida de santidade, o meu coração precisa estar cheio de amor e também de misericórdia. Eu preciso me compadecer daquilo que o outro está passando. Muitas pessoas vê o sofrimento do outro e não está nem aí, sabe? Ele não. Ele se preocupava com aquilo que estava acontecendo no mundo, ao seu redor, ok? Porque, meninas, pensa bem, se nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que tudo pode, não é? É um Deus que tudo vê, eu preciso anunciar para aqueles que estão perdidos, sabe? É muito fácil a gente falar na igreja sobre as maravilhas que o Senhor fez. Mas não é somente o que Ele fez lá atrás, é o que Ele pode fazer hoje, se eu e você nos colocarmos na presença dEle, clamar por essa presença e por esse poder atuando em nós, para que nós sejamos os elementos que Ele espera que sejamos para anunciar o Evangelho a todos os perdidos. Você imagina Wesley pregando em praça pública. Ah, que coisa linda. Não estava se preocupando se ele estava se expondo, se as pessoas iam aceitar ou não. Ele estava pregando. Não é? Então, vamos seguir. Então, nesse caso, que ele acreditava que o amor e a misericórdia eram inseparáveis de um viver santo, ele ressalta um pensamento assim: o Evangelho, vou ler para não errar, o Evangelho de Cristo não conhece religião que não seja uma religião social, não conhece santidade que não seja santidade social. Olha aí. Então, perceba que Wesley não vivia num mundo religioso de quatro paredes, simplesmente. Mas ele tinha um olhar para a miséria que a sociedade vivia naquela época. Que eu digo que hoje não é tão distante disso, porque pior do que a miséria social é a miséria espiritual que muitos estão vivendo.
o Senhor está deixando sinais claros de que Ele está voltando. Sabe por quê? Pela miséria espiritual que muitos estão vivendo. E digo mais para você, não só aqueles que estão completamente cegos por conta do pecado, achando que é a oitava maravilha, não é? Não só por esses, mas também por aqueles que estão dentro da igreja e que, infelizmente, estão numa miséria espiritual. Crente que vão para o céu, crente que vão chegar na presença do Senhor, não é? Ou simplesmente vai dizer, encontrei um método para me dar bem, enquanto vive nessa terra, né? Então não está preocupada com a vida eterna, mas sim com essa vida passageira. Queridas, nós temos muito que orar, sabe? Muito que orar. É muita coisa errada, é muita miséria espiritual, sabe? Além da miséria social, o desemprego, os moradores de rua que a gente vê aí a toda hora, não é verdade? A violência crescendo dia após dia, falta de amor, tudo isso, olha, é uma coisa que nos entristece constatar, não é? Por isso que os dias estão se abreviando, né? Estão se encurtando, porque o Senhor precisa voltar para levar a igreja, né? Que vai morar no céu. Então, seguindo. Então, nós falamos que Wesley não vivia o evangelho simplesmente, né? Uma religião a quatro paredes. Ele abria para o mundo aquilo que ele recebeu do Senhor, ok? E aí ele tinha essa preocupação com a miséria social que a Inglaterra naquela época estava vivendo, certo? Então, a exemplo desse olhar que ele tinha para a miséria que a sociedade estava vivendo, eu vou deixar aqui um exemplo, né? Ele tinha um compromisso com o que pregava, já falei isso. Ele pregava e procurava viver aquilo que ele pregava. Então, vendo uma professora educar crianças na rua, ele renunciou. O pouco dinheiro que ele tinha para se aquecer, né, no inverno, e ele doa para aquela mulher como forma de um salário, né, para pagar aquela professora, para que ela tivesse talvez o sustento, não é? E pelo desprendimento daquela mulher daquela professora estar ensinando as crianças em plena rua. Sabe, queridas, então isso é amor, isso é misericórdia, isso é se compadecer, não é? Daqueles que estão necessitando de algo. Muitas vezes nós saímos num dia de chuva ou de sol intenso, entramos no nosso carro, se está o sol intenso, ligamos o ar-condicionado. E muitas vezes a gente vê uma irmãzinha, um irmão indo a pé e a gente não oferece uma carona, não é? E diz que é irmã em Cristo, irmão em Cristo. Sabe, meninas, são coisas assim, pequenos gestos que a gente precisa reavaliar a nossa postura, nesses pequenos gestos, sabe? Será, Senhor, que eu estou te agradando, né? Por que o Senhor me deu um carro tão bom e eu não posso servir o meu irmão e a minha irmã? Tudo isso a gente precisa repensar, não é? Quem nós temos sido diante daquilo que temos aprendido do Senhor. Eu aprendo para quê? Para eu ser uma pessoa melhor.
para eu ter um olhar melhor, um olhar de amor, um olhar de misericórdia pela vida daqueles que necessitam. Eu citei aqui a questão da carona, porque isso é muito comum acontecer, né, no nosso meio. Você às vezes vai para a mesma direção e não é capaz de oferecer uma carona. Ah, vai sujar meu carro, lavei meu carro hoje, vai entrar com o pé sujo, empoeirado, vai encher meu carro de terra, e por aí vai. Não é, ah, não vou não, irmãzinha chata, irmão chato, esse casal não é legal, e por aí vai, tantas outras coisas. Então, carona foi um exemplo simples, mas assim, às vezes o irmão está aí passando uma necessidade financeira, um desemprego, uma situação dessas, e muitas vezes a gente fala, ah, tem cesta básica na igreja, a igreja dá cesta básica. Mas será que é só isso necessário? Será que a cesta básica supre a necessidade de um mês inteiro? Sabe, queridos? Então, assim, avaliar nossa postura, né? É importante. Era isso que o Wesley fazia. Ele pregava a misericórdia, ele pregava o amor e ele procurava, não é? Se fazer presente na vida do necessitado, como foi esse exemplo aqui da professora. Meninas, nós vamos ficando por aqui. Nós vamos trabalhar o mês todo, você vai me ouvir falar sobre Wesley. E eu não quero ser cansativa, vocês sabem que eu tenho esse cuidado. Meu tempo é no máximo 20 minutos falando com vocês, que já ultrapassa. Mas eu vou deixar, por isso eu não oro aqui, eu deixo para orar lá no grupo do WhatsApp, exatamente para a gente não tomar o tempo de vocês, tá bom? Então, beijo grande no seu coração. Até domingo que vem, onde nós vamos estar falando da experiência de Wesley no dia 24 de maio de 1738. A experiência do coração aquecido, tá bom? Beijo grande, bom domingo. Ó, capriche no almoço, na sobremesa, aquele suquinho bem geladinho, tá bom? Beijo grande. Tchau, queridas.